tela da TV Guarulhos e também no Facebook do Guarulhos em Destaque, iniciando mais um debate Guarulhos. Obrigado pela sua audiência. Comigo, Lucas Braga, na retaguarda do Felipe Poi. Antes de apresentar, olha aí, os nossos convidados, tem um Facebook na tela para você não errar. Facebook do Guarulhos em Destaque, curta e compartilhe. O meu endereço no YouTube, Geraldo JR da TV. Mandando um grande beijo à primeira-dama da TV, a Cássia Franco, a nossa galega, que no Nordeste chama-se galega, viu, Lucas? Você não sabia disso, né? Antes de passar para o nosso convidado, eu quero fazer um alerta aos navegantes. A falta de paciência no trânsito é alarmante. Esta semana, eu presenciei algo na Avenida Paulo Facchini com a Avenida Tiradentes. O desespero de um motorista buzinando para que alguém saísse rápido porque estava com pressa. E aí, o que aconteceu? O motorista da sua frente parou o carro. E começou ali, o máximo que eu pude observar, 30 segundos. Uma grande discussão, não sei o que aconteceu depois. Fora obra, eu continuei. Onde eu quero chegar? Não vale a pena. Não vale a pena. Eu ando sempre com o vidro fechado do meu carro, quando eu erro. Foi difícil chegar nesse nível, hein? Desculpa, por favor, pode passar. Discussão no trânsito não é inteligente. Não é inteligente. Tudo bem? Então, por favor, evite esse tipo de transtorno. E para concluir minha linha de raciocínio, um detalhe importante e uma vergonha. Muita gente, foi até matéria do Fantástico, recebeu esse benefício emergencial de maneira errada, empresários, né, que não tinham necessidade. E eu acho que a covardia maior é alguém fazer a inscrição. Porque no momento de querer ajudar a população, o governo federal queria ajudar, e ajudou, evidentemente, mas os aproveitadores, eles estão nas esquinas. Se você tomar conhecimento de alguém que fez isso, denuncie. O nosso convidado, especialista na legislação eleitoral, doutor Leonardo Freire, boa noite. Boa noite, Geraldo, amigos da TV Guarulhos. Vamos bater um papo aí, falar sobre convenção partidária? Convenção partidária. Vamos lá. E olha, enquanto a gente prepara aqui a pauta, porque o bicho hoje... Você, presidente, dirigente, pré-candidato, o programa de hoje está imperdível. Vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br. Ministro suspende trâmite de ações trabalhistas. Obrigatoriedade de uso de máscara no transporte público em Guarulhos. E tem mais. Guarulhos abre inscrição para cursos online gratuitos. Operação Saturação Guarulhos mais segura, fiscaliza e autua veículos. Essas e outras informações no portal que ultrapassou 100 mil visualizações. Obrigado a você que curte e compartilha o portal Guarulhos em Destaque. Olha só, o doutor Leonardo tem vindo aqui a cada 15 dias e sempre que ele vem nós abordamos um tema importante para você pré-candidato. É uma verdadeira aula gratuita. E hoje, não podia ser diferente, como será essa convenção virtual? Eu até agora não consegui encontrar, mas eu trouxe um especialista. Doutor Leonardo Freire, o senhor faz ideia de como se vai funcionar esta convenção virtual para as eleições deste ano? Geraldo, na verdade, ninguém tem muita ideia de como vão ser essas convenções, porque os aplicativos que nós comumente temos usado, aí, o Zoom, Google Meet, não são criados para esse tipo de objetivo. Então, você não tem, por exemplo, a certificação de quem está do outro lado, na outra ponta da conversa, né? Então, você tem lá pessoas que se identificam por um login. Né? E qual é a garantia de que a pessoa que está logada no sistema com um determinado nome é mesmo aquela pessoa? Então, uma das dificuldades
de se fazer as convenções virtuais é justamente um sistema que possa certificar as pessoas que estão ali presentes e cumprir todas as formalidades de uma convenção partidária. A convenção partidária não é um bate-papo no WhatsApp, não é um bate-papo pelo Zoom. Né? A convenção partidária exige uma série de formalidades e muitas vezes conta com mais pessoas do que as salas de conferência comportam. Né? Tem partidos que têm mais de 1.000 filiados e esses filiados muitas vezes estão todos habilitados a participar das convenções. Como é que esses filiados vão entrar no aplicativo? Como é que eles vão efetivar a sua participação, efetivar as discussões que têm que ser travadas, aprovar as propostas da direção partidária? Como é que tudo isso vai acontecer por um aplicativo que muitas vezes não suporta sequer a capacidade de pessoas que tem nos quadros partidários? Então, e quais serão as formalidades que, no seu entendimento jurídico, impossível numa convenção virtual acontecer? A certificação da identidade das pessoas é um dos pontos. Né? Porque como é que funciona uma convenção partidária ordinária, regular, como nós estávamos acostumados até as últimas eleições? Tem o livro de presença, né? O filiado, munido do seu documento de identidade, apresenta na recepção do evento e assina o livro, né? E coloca ali o número da sua identidade. Como é que vai ser feito isso daí pelo sistema virtual? Não existe exatamente uma maneira para isso. Então, é sim uma incógnita, né? Teoricamente, o modelo, né, de certificação das assinaturas, conferência de identidade, apresentação de propostas, aprovação ou não, né, da proposta partidária, isso daí aparentemente não muda. Né? Mas como você vai transformar, né, um modelo tradicional num modelo virtual que são as grandes dificuldades do momento. Agora, olha só, essa matéria está no nosso portal. Tribunal Superior Eleitoral deve definir, até amanhã, terça-feira, dia 30, regras, doutor, sobre controle de autenticidade da ata das convenções virtuais. E aí? A gente, além do problema da presença das pessoas em si, da discussão do dia da convenção, você ainda tem que registrar as atas, você tem que demonstrar a presença dos filiados, você tem que demonstrar a adesão dos filiados à proposta partidária, eventual coligação majoritária que tiver sido aprovada. Isso tudo você tem que transformar numa ata, né? E aí quem é que vai assinar essa ata? Essa é a questão. Se não tem ninguém presente ali, só assina a ata a cúpula partidária. Tem um detalhe aí que a gente, até hoje, segunda-feira, dia 29 de junho, a Câmara dos Deputados ainda não votou a PEC para ser apreciada. Passou no Senado, maravilha, mas até sexta-feira passada, né, ainda não tinha sido confirmada, porque essa alteração das datas de convenção de 31 de agosto a 16 de setembro depende, tá certo, doutor Leonardo, dessa aprovação da PEC pela Câmara dos Deputados. Se não, volta a estaca zero, 20 de julho a 5 de agosto. É isso? Na verdade, a estaca zero é a estaca de hoje. Hoje, né, nós temos as eleições marcadas, primeiro turno para o dia 4 de outubro, e é a partir dessa data que todas as demais datas estão marcadas, inclusive as convenções partidárias entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto. Essa é a realidade de hoje. Caso a Câmara dos Deputados não aprove a emenda à Constituição, não aprove o texto que foi aprovado e encaminhado pelo Senado, o que vai acontecer
é a manutenção de todas essas datas. Eu vejo uma briga de vaidade da Câmara dos Deputados. Eu não sei se chega a ser vaidade ou se é um interesse muito maior do que a simples vaidade, né? Eu vi a semana passada, logo após a aprovação pelo Senado, né, eu gostei das regras aprovadas pelo Senado e eu vi que a Câmara estava com uma certa resistência na aprovação e vi notícias de que é por conta dos interesses dos prefeitos que concorriam à reeleição, né? que os deputados estariam sendo pressionados por prefeitos que concorriam à reeleição. Eu, sinceramente, Geraldo, eu não acredito que possa ser esse o motivo, porque eu acho que seria muito simples, né? Você aplicar uma fórmula única que resolvesse o problema de todos os prefeitos que estão disputando a reeleição. Sim. Eu acho que tem prefeito que está disputando a reeleição que quer que seja a eleição dia 4 e tem prefeito que não quer que seja nunca. Né? Então não tem muito como você dizer que os deputados estão sofrendo pressão dos prefeitos no plural e como se fosse uma coisa só, se cada um tem uma necessidade e uma vontade específica. Não estou nem dizendo que eles não fazem pressão, não estou nem dizendo que os interesses não são pessoais, não estou defendendo nem o deputado nem o prefeito. O que eu estou dizendo é que eu acho que são outros motivos, porque não existe entre os prefeitos, e eu tenho clientes prefeitos que estão disputando reeleição, e entre eles não há um consenso. Se é melhor que seja dia 4 de outubro ou se é melhor que seja dia 15 de novembro. Né? Então, se não existe esse consenso, nem entre quem está disputando a eleição, para saber se é melhor ou se é pior, eu acho difícil que exista uma força que pressione deputados nesse único sentido. Eu acho que tem aquele que vai defender o interesse do prefeito X, o outro que vai defender o interesse do prefeito Y. Mas não acho que não exista um sentido só nisso. Olha só, o que me chama a atenção, Lucas Braga, almoço tá bom, né, Lucas? Tranquilo, almoço, tá zerado, novo aí. É que quando ocorreu a reunião do Tribunal Superior Eleitoral, com Rodrigo Maia, algumas lideranças, eu imaginei naquele momento que estava tudo arrumado. Presidente das duas casas, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, lideranças, médicos especialistas, dizendo, o bom seria mudar para novembro. Tudo bem? Tudo bem. Uma coisa é você conversar com uma presidência e deixar tudo de fora. A conversa foi com as duas casas. E aí, todos os pré-candidatos no Brasil inteiro, doutor Leonardo, estão trabalhando com duas datas. E tem gente que eu já ouvi, o meu orçamento está no limite. E aí, o que eu faço? Eles estão deixando os pré-candidatos numa incógnita, numa ansiedade, isso é perigoso, porque o controle emocional do cidadão, que não vê a hora de iniciar uma pré-campanha, e não tem, convenção não se sabe. E me parece, doutor Leonardo Freire, que nós estamos voltando ao tempo da pedra. Por quê? Você em casa, e eu estou com um especialista aqui, se você sabe que não existe o número de agentes públicos suficiente para fiscalizar de maneira correta essas convenções. Ou seja, os partidos, doutor Leonardo, sabem disso. Aí eu te pergunto, vão surgir nos 4 cantos do Brasil as maiores denúncias que já se pode ter ouvido numa eleição. Tudo por conta de uma decisão de uma casa que pode ser diferente na outra. Isso é péssimo para a imagem do Brasil, doutor Leonardo. Eu acho que o pior de tudo nessa questão aí é que você bem falou, né? Se reuniram o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o presidente do TSE, médicos infectologistas, médicos especialistas Sim. no controle epidemiológico. E no final, quem está decidindo agora não são mais os médicos. Né? Quem está
decidindo agora são os políticos. Então o médico foi lá, deu palpite quando não valia, porque ali nada estava em votação. Sim. Né? E aí levaram a ideia para frente, uma casa aprovou, a outra casa está fazendo corpo mole ou negociando alguma coisa para poder aprovar. Mas eu acho que um problema maior ainda isso tudo, né, é um problema que ele é intrínseco a esse sistema de convenções partidárias. Porque para que servem as convenções partidárias? Muito boa, né? muito bem. Para que servem as convenções partidárias? As convenções partidárias, teoricamente, servem para que os filiados do partido decidam quem serão os candidatos, né? Decidam quem os vai representar nas eleições. Né? Mas o que acontece nas convenções partidárias? Quer dizer, a gente sabe para que serve. Serve para que os filiados, em consenso, decidam quem os representará. Mas o que efetivamente acontece? Normalmente as decisões partidárias já vêm prontas, o filiado vai até lá e simplesmente chancela, às vezes, o que ele nem sabe que está chancelando. Muita gente vai, assina o livro, e não sabe mais nada o que foi decidido, não sabe quem são os candidatos aprovados por ele mesmo, não sabe qual foi a coligação, e se já era assim no sistema físico, no sistema presencial, talvez isso piore muito mais agora no sistema eletrônico, no sistema virtual. Estou conversando com o especialista em legislação eleitoral, Dr. Leonardo Freire. Olha só, quero dar um recado para você, que a MVS Serviços está no mercado há 15 anos. Tem especialização em terceirização, vigilância 24 horas. Ligue no WhatsApp 957-845591. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos, daqui a pouco a gente volta. Sejam bem-vindos mais uma vez na BuyHawk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na BuyHawk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na BuyHawk da Timóteo Penteado, 3142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com Guarulhos. Que Guarulhos em destaque no Facebook. Calma, Geraldo, ao debate Guarulhos. Lucas Braga, por favor. Você está me enganando aí, Lucas Braga. Aí. O Facebook Guarulhos em destaque. O nosso YouTube, escreva, abri recentemente esse endereço, Geraldo JR da TV. Você encontra lá todas as entrevistas desse programa que é líder nesse horário. Olha só. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral alterou, na semana que passou, doutor Leonardo, um trecho de uma resolução que regulamenta as finanças e contabilidade dos partidos. Os partidos tinham 90 dias, agora passam a ter 180 dias, tá certo? É o prazo nas prestações de contas. Eu conheço gente que está enrolando até hoje, né? Esse prazo elástico, na atual circunstância, é bom ou é ruim? Geraldo, é igual o prazo do imposto de renda. O nosso prazo do imposto de renda era quando? Era em março. Agora, março, abril, não sei. Termina amanhã. Aí foi postergado. 7 milhões de pessoas
dentre as quais eu me incluo, ainda não fizeram declaração. Então, quando você joga para frente o prazo da prestação de contas do partido político, é o mesmo efeito de você jogar para frente o prazo da declaração de imposto de renda da pessoa física ou da pessoa jurídica, né? Existe mais possibilidade de você postergar, né? E fazer os ajustes que tem que ser feitos, né? Agora, uma pergunta que todos os pré-candidatos querem ouvir. Aquele candidato que teve a sua candidatura barrada na última eleição para deputado e conseguiu, através de liminares, a sua participação. E é evidente que a liminar você tem prazo, né? Ela tem prazo. Doutor Leonardo Freire, como fica a situação de quem está em dívida com a Justiça Eleitoral? Depende de qual é o tipo de dívida, né? Se ele tem uma inelegibilidade, por exemplo, pela falta de prestação de contas de campanha, né? Se ele não prestou contas de campanha nas eleições de 2016, ele não pode se candidatar nas eleições de 2018, né? Ele só vai se tornar elegível novamente nas eleições de 2022, né? Se ele não prestou contas na de 2018, ele só vai poder se recandidatar na de 2024. Então essa é uma condição que diz respeito à falta de certidão pela falta de prestação de contas eleitorais. Mas, por exemplo, o candidato que teve as contas reprovadas, né, nas eleições de 2016 ou de 2018, ele vai poder disputar as eleições normalmente, desde que ele não tenha sofrido, por conta da reprovação de contas, uma representação por abuso do poder econômico, por exemplo, né, pela captação ilícita de recursos, que é o chamado Caixa 2, aí ele vai poder disputar normalmente. E tem também aquelas hipóteses de condenados ou a crimes comuns ou a crimes de improbidade que estão descritos aí na chamada lei da ficha limpa, que aí estabelece um prazo de inelegibilidade, que pode ser o prazo relativo à pena ou, em alguns casos, ela se estende por mais 8 anos. Então não existe uma regra única para dizer que nas últimas eleições ele foi barrado e que agora ele estará automaticamente barrado. Assim como não pode se dizer que na última eleição ele teve a candidatura liberada e que agora ele vai ter de novo, né? Agora, o pré-candidato que teve contas reprovadas pela Câmara Municipal, pelo Tribunal de Contas do município, do Estado de São Paulo, e aí fica a incógnita. O cara, ele não foi candidato na eleição passada para deputado. E agora se apresenta. As contas a reprovação das contas na Câmara Municipal, ela é mais difícil de conseguir uma liminar, ou é possível que as contas de uma campanha seja muito mais fácil do que a reprovação na Câmara? Depende tudo do que levou à reprovação, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas simplesmente analisam o fato sem analisar a repercussão e os fundamentos que levaram à rejeição. Então, por exemplo, o prefeito que tem as contas rejeitadas na Câmara Municipal. Eu tenho um cliente que era vice-presidente numa Câmara Municipal. As contas do presidente e do vice são julgadas em conjunto, né? O presidente da Câmara se afastou por uma semana e as contas foram rejeitadas. E esse meu cliente Era vice. Era vice-presidente, por conta de uma semana, ele está lançado lá no hall de inelegíveis, digamos assim, por conta dessa rejeição, né? É evidente que por mais que você se esforce para dizer que as contas são únicas, né, são unas e de fato são, você não pode atribuir para um sujeito que não praticou nenhum ato de improbidade, né, você não pode atribuir a ele a mesma pena do outro que levou à rejeição das contas, né?
Então, tudo isso daí tem que ser analisado caso a caso, analisado de acordo com as particularidades tanto do serviço público, quanto do contrato ou das contas que estão em julgamento, quanto da participação desse agente na reprovação. Agora, fica aqui um alerta para você em casa. Se alguém quer ser seu representante e já tem problema na justiça, é bom você pensar. Né? Não digo justiça eleitoral, não digo nada na justiça criminal. Né? Se o cara teve contas reprovadas, tem que avaliar o motivo. Por isso que eu sempre faço um alerta. Você escolher o seu representante é igual você enviar currículo e ir preenchendo o currículo algo que você não fez, como está acontecendo com o ministro da Educação. Né? A cada instante vai ter que estar deletando algo que ele não fez. Então, mais ou menos isso. Você que é candidato, se apresenta na rua, tem problema na justiça eleitoral, olha, não é um negócio fácil, não. É evidente que quando você escolhe o advogado especialista para defendê-lo, você está com meio caminho andado. Isso não quer dizer que você esteja com a situação confortável, não é isso, doutor Leonardo? Muitas vezes, Geraldo, a rejeição de contas, ela não significa necessariamente que o candidato mal usou as verbas de campanha ou praticou qualquer malandragem para ludibriar a fiscalização dos adversários e da justiça eleitoral. Existem alguns critérios da justiça que são muito difíceis de você cumprir algumas vezes. Eu tenho lá casos em que o candidato teve as contas rejeitadas e foi condenado a devolver R$17. Né? R$17, porque e usou um valor, e aí você diz que aquilo lá é um valor que é mínimo, é um valor que... E aí você no final consegue aprovar a conta com ressalva, mas isso aí é muito comum, né? Que o pequeno candidato ele cometa deslizes na prestação de contas, ou pede nota fiscal e depois perde a nota, esquece de lançar. Os pequenos deslizes são muitos. Né? Não significa necessariamente que o candidato usou de algum tipo de artifício para ludibriar a justiça eleitoral. Então eu sou muito cuidadoso para dizer que o simples fato de ter as contas rejeitadas é um motivo, né, para você olhar meio torto para o candidato. Eu acho que muitas vezes o sujeito tem as contas rejeitadas e não tem nenhum indício de má fé nas contas. E outras vezes ele tem as contas aprovadas e a gente sabe que as coisas aconteceram bem diferente do que tá registrado no papel. Então, não é, na verdade, para mim, não é um indicativo definitivo para avaliar o candidato. Estou conversando com o especialista em legislação eleitoral, doutor Leonardo Freire. Doutor, hoje, o senhor comentou esse ano da vaquinha eleitoral. E deixou claro que essa vaquinha só pode ser utilizada, ou seja, você pode começar a arrecadar agora, mas só pode utilizar depois da chegada do seu CNPJ. Você que começou a assistir o programa agora, nós abrimos o programa falando das dificuldades que os partidos têm com a realização das convenções. Ainda não há uma definição por parte do Congresso Nacional na definição das datas do primeiro e segundo turno. Como todos sabem, o Senado aprovou uma data e os deputados estão aí, né, definindo se aprova ou não. Na verdade, o que está valendo hoje é que as eleições, primeiro turno, vai acontecer em outubro, que está valendo hoje. Tá certo? As vaquinhas, com essa indefinição de quando vai ser as convenções, está tirando o sono de muita gente, né? A data de arrecadação, o início da arrecadação já começou, né? Se o candidato quiser hoje fazer uma campanha de arrecadação, se ele tiver cadastrado numa vaquinha homologada pela Justiça Eleitoral, ele já pode começar a fazer. O que pode mudar é que ele vai se programar, a princípio ele está programado para começar a gastar esse dinheiro a partir do dia 15 de agosto, né? A partir do dia 16, especificamente, começa a campanha eleitoral pela atual regra. O que pode acontecer é que ele só vai poder começar a botar a mão nesse dinheiro, né,
a partir do mês de setembro, por exemplo, se as eleições forem mudadas para o dia 15 de novembro. Né? Então, essa é uma possibilidade, ele começar a arrecadar agora, ele tem uma previsão, ele tem um planejamento para começar a gastar isso daí no dia 16 de agosto e ele só vai poder começar a gastar lá para o mês de setembro ou mais. Agora, uma outra questão importante é quem está, agora vai para você, viu, eleitor? Regularização do título de eleitor suspenso por condenação criminal. O pré-candidato que teve isso, quais são as possibilidades dele conseguir o registro? O candidato que tem condenação criminal em curso, ele está com seus direitos políticos passivos e ativos suspensos, tá? E ele não vai poder disputar as eleições. Tá? Se ele tem uma condenação em curso, mesmo que ele não esteja preso, né, ele não pode. Não tem que esperar a decisão em segunda instância, mas eu estou dizendo, se ele tem uma condenação em curso, eu estou dizendo que já julgou. Tá. Né? Então, se ele foi condenado no primeiro grau, mas ainda está pendente de julgamento no Tribunal de Justiça, ele ainda não tem, teoricamente, essa condenação. Né? Então, se não foi julgado pelo órgão colegiado, ele ainda não é inelegível. Né? Mas, a partir do julgamento, ou se não recorre, ou a partir do julgamento em segundo grau, ele não pode disputar mais as eleições se estiver no curso da pena. Mas existem crimes que vencendo a pena, no dia seguinte ele já pode se candidatar. E existem crimes que não. Doutor Leonardo Freire, e caso o pré-candidato tenha pendência de multa criminal inscrita na Fazenda Estadual? Multa criminal? Sim. Não, o que ele não pode ter é pendência de multas eleitorais. Se ele tiver multas eleitorais, ele não vai ter certidão negativa eleitoral, consequentemente não vai poder disputar as eleições. Agora, ele pode sim pedir o parcelamento da multa, né? E aí ele vai ter a certidão e disputa. Estou conversando com o especialista em legislação eleitoral, doutor Leonardo Freire. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos, daqui a pouco a gente volta. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, você nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que de segunda a sexta você acompanha o Debate Guarulhos às 20 horas no Facebook do Guarulhos em Destaque. Às 20 horas. Você não acompanhou, Geraldo, perdi o programa, calma. No mesmo dia, você vai encontrar esse programa, esta entrevista, no nosso endereço no YouTube. Geraldo JR da TV, você encontra... Dá para colocar aí, Lucano? Nossos endereços, você tem o Facebook, Guarulhos em Destaque, e no YouTube, Geraldo JR da TV. Terminou o programa, perdi o programa, eu quero acompanhar a entrevista do doutor Leonardo, vai estar... Terminou o programa na rede social, no Facebook,
também na TV Guarulhos. Você vai lá no YouTube, tá aí o endereço para você acompanhar toda a entrevista. Obrigado, Lucas Braga. Agora, doutor Leonardo, um detalhe que me chama a atenção, e nós já debatemos aqui em outras ocasiões, é que grande parte dos pré-candidatos ainda não formaram sua equipe e também imaginam que o fundo partidário vai chegar nos municípios, que é uma grande bobagem. O fundo partidário, muito difícil, dependendo do partido, chegar no município. Partidos menores, que não tem o número de deputados no Congresso Nacional, ou seja, hoje, por exemplo, os principais partidos é o PSL, MDB, PT, eu acho que tem uns 10 partidos no topo que tem um bom fundo partidário. Mas, se tratando de Brasil, doutor Leonardo, são mais de 5 mil municípios. Quando o pré-candidato imagina, ele vai lá no jornal, só olha, o partido que eu me encontro tem um fundo partidário enorme, mas ele esquece de fazer uma segunda conta, que é as prioridades do partido em relação ao fundo partidário. Ou seja, você acredita que os partidos precisam ser mais transparentes com os seus pré-candidatos, se tratando de fundo partidário? Sem dúvida. O candidato, muitas vezes, ele olha o número do fundo partidário, né, e ele acha que aquela fortuna vai fazer diferença na campanha dele. E muitas vezes ele se lança candidato acreditando que vai ter algum tipo de recurso, né? Você falou aí que os pequenos partidos não têm acesso ao fundo eleitoral. Eu diria para você o seguinte, os partidos pequenos realmente não têm acesso, e nos partidos grandes o acesso também é muito restrito, porque os partidos grandes têm gastos enormes, grandes, né? Então, para onde vai o dinheiro dos partidos grandes? Vai para a capital do estado de São Paulo, vai para a capital do estado de Minas Gerais, vai para a capital do estado do Rio de Janeiro, vai para a capital do estado do Rio Grande do Sul, com certeza. E aí depois eles começam a pensar outras cidades com potencial eleitoral, né? Então, se você está num partido que numa cidade que não tem tanto potencial eleitoral, se você não está na lista de preferidos do partido, você não vai receber, ou o seu partido não vai receber um centavo para as eleições. Isso daí é muito normal que aconteça. A exceção é que o candidato receba, né? Doutor Leonardo Freire, especialista em justiça, na legislação eleitoral. Agora, um detalhe que chama a atenção, doutor, é uma questão de espaço na mídia, espaço publicitário. Ou seja, hoje nós temos nas redes sociais, Instagram, Facebook, a rede social está completa de opções. Já existe uma definição, por exemplo, quantas vezes o candidato vai poder exibir, tem um site na internet. Existe a periodicidade, já está definida por parte da Justiça Eleitoral, naquilo que o candidato poderá comprar de espaço, e a partir de quando já vai estar liberado o anúncio nas mídias. Nas redes sociais, o candidato pode fazer anúncios desde já, anunciando a pré-candidatura, e pode, inclusive, fazer impulsionamento. E não existe um limite específico de gastos, né, que vai autorizar ou não autorizar aquela propaganda. O que acontece é que, muitas vezes, o candidato começa a se destacar pelo uso de links patrocinados, né? E esse destaque chama atenção e se faz uma verificação de quanto foi investido naquele patrocínio, naquele impulsionamento, né? Se esse patrocínio sai muito da média do que todos os candidatos podem, né, da média do cidadão comum, ele pode sim sofrer algum tipo de sanção por abuso do poder econômico, né? Agora, não existe um número, né? Isso é um pouco subjetivo, e nós tivemos recentemente a cassação
de uma senadora, né? Por conta de excesso de gastos. Então, o que eu converso com as pessoas e costumo escutar é o candidato falar, isso não pega nada. Né? Isso não pega nada. Pega. Então, você imagine, você que é candidato e acha que não pega em nada, e muitas vezes não pega mesmo. Mas imagina se você fosse a senadora, se você fosse o senador, que tinha lá uma eleição garantida, um mandato de 8 anos. 8 anos de mandato, né? Ou seja, uma estabilidade sem tamanho, e você perde esse mandato porque você abusou demais dos gastos na pré-campanha. Então, tem que tomar cuidado, não pense que você é mais esperto do que os seus adversários, porque enquanto você está dando um cheque, o seu adversário está fiscalizando. Eu costumo dizer, tem 2 jeitos de você fazer campanha. Ou você tem que fazer com dinheiro, ou você tem que fazer com raiva de quem tem. E aquele que tem raiva de quem tem, ele vai fiscalizar. Então, você, evidentemente, tem que tomar cuidado, porque não pense que não. Todos os seus atos, como pré-candidato e como candidato, estarão sendo fiscalizados por alguém. Doutor, outra pergunta. Hoje é comum autorização de adesivos com nomes dos pré-candidatos. Aí você fala assim, é exagero. Mas quem é que vai contar? E aí entra naquela velha pergunta que todos sabem, inclusive o Lucas Braga. Não existem agentes públicos suficientes para fiscalizar. A quantidade de adesivos só contando os carros. Isso a Justiça Eleitoral não tem condições de fazer. E aí volta a velha questão do poder financeiro. A Justiça Eleitoral não tem condição de fazer nesse momento que não tem prestação de contas. Mas no período de campanha, né, você faz lá 100 adesivos e você espalha e, teoricamente, não tem quem conte onde é que estão os 100 carros. Mas se o seu adversário tira uma foto do carro, com a placa do carro, e aquele carro não está registrado na sua campanha, não está declarado na sua campanha, aí você pode sofrer algum tipo de problema por omissão da doação. Então quer dizer, além de alguém quer colocar um adesivo, tem que informar a placa do carro, isso tem que constar. Dependendo do tipo, se é um veículo que esteja trabalhando para a campanha, você tem que fazer a doação do bem. Né? Tem promotores eleitorais, tem juízes eleitorais que entendem que qualquer carro com adesivo exige a emissão de um recibo eleitoral. Né? Exigem a doação daquele bem. E se aquele carro não está cadastrado, aí você candidato, pode ter algum tipo de problema. Você quer ver, Geraldo, uma coisa que os candidatos muitas vezes eles gostam de fazer, mas que é uma baita de uma armadilha, é evento de arrecadação. Tá? Então o sujeito vai lá e faz um jantar, vende o convite lá, R$500 cada convite, e convida lá as pessoas que vão ajudar, vão pagar R$500 para ajudar. Na verdade não é pelo jantar, é para ajudar na campanha. E ali naquele jantar vai gente de todo lado, de acordo com a capacidade financeira, de acordo com a capacidade de junção do próprio candidato. Aí a Justiça Eleitoral vai lá fiscalizar o evento. É o lugar onde ela vai encontrar um monte de carro com adesivo do candidato. Verdade. Então é um lugar só que ela vai e fica lá só anotando. Esse carro está na prestação de contas? Não está. Esse outro está na prestação de contas? Faz a relação de todos os carros e depois vai fazer a verificação. Esses carros estavam lançados na prestação de contas? Tem 50 carros aqui e tem nota fiscal de 20 adesivos só? Porque esse adesivo é diferente do panfleto. Quando você fala em cartão e panfleto, você fala fiz 1.000, fiz 2.000, fiz 10.000, né? Fiz 100.000. Agora o adesivo de carro, aquele adesivo perfurado, é um adesivo caro. Sim. Então, às vezes, o candidato declara 10. Declara 20 adesivos. Aí você tem 30 carros, você consegue pegar lá 30 placas com aquele adesivo, vai acontecer o quê? Vai ficar provado que foi abuso do poder econômico, caixa 2, material de campanha não declarado e outros mais. Doutor Leonardo Freire, especialista na legislação eleitoral, muitíssimo obrigado. As tuas considerações finais. Agradeço o convite mais uma vez, estou à disposição, e a mensagem que a gente deixa com relação à alteração das datas, né? Faça tudo como se não tivesse nenhuma alteração.
faça tudo como se a eleição fosse no dia 4 de outubro, porque essa é a realidade do dia. Se amanhã mudar, você muda também o calendário. Muitíssimo obrigado, doutor Leonardo Freire, especialista em legislação eleitoral. A cada 15 dias ele volta nessa bancada para tirar suas dúvidas. Com trabalhos técnicos de Lucas Braga. Eu sou Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Boa noite.